Nós que servimos a Deus não podemos andar pela ciência da terra, porque a ciência da terra sempre está confundida com a ciência celestial, o qual muito se baseia pela ciência da terra quando diz que a terra gira o sol, a lua. Pelo contrário, está escrito na palavra de Deus que Josué, quando ia para a guerra, o sol já estava abaixo do meio-dia, e ele preocupou-se, pensou até que poderia escurecer e atrapalhar a guerra, a luta, a batalha em que ele ia fazer contra os inimigos de Deus, os reis da terra. E ali ele profetizou, Josué profetizou sobre o sol e disse: sol, para em Gibeon, e tu, lua, para no vale de Ajeon. E o sol parou, a lua parou. Não está dizendo que ele profetizou para a terra parar, ele profetizou para o sol parar e a lua parar. Entendemos que a ciência está confundida. E há muitos crentes que dizem que servem a Deus, pregam o evangelho, que vai pelo lado da ciência, onde também alguns pregoeiros estão pregando pelas mídias, ensinando e dizendo que o Senhor Jesus Cristo era feio. Que absurdo! Eu não tenho coragem de dizer uma palavra dessa, até porque não existe ninguém feio. Se às vezes alguém é feio para nós, mas para outro é bonito, então não podemos usar esta palavra. A palavra feio significa uma debocha, um desprezo, um abandono, uma rejeição. Não podemos dizer isso com o Senhor Jesus. E até porque isso vem do lado da ciência, porque na religião católica sempre tem esses ensinamentos em dizer que o Senhor é feio, coloca uma imagem de um ídolo com cabelo grande representando o Senhor Jesus. E os irmãos que conhecem a Bíblia, que lê a Bíblia, que são pregoeiros da palavra de Deus, estão no mesmo caminho, na mesma direção. Mas uma coisa é certa: o abismo está aí para todos quanto for salteador da palavra e é incompreensível a palavra. Porque os que não há de se salvar também não discernem a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: Pedro, a vocês é dado conhecer do reino do meu Pai, mas esses outros eu falo por parábola para que eles não entendam, não compreendam, porque não há de se salvar. Essa que é a realidade. Então, prosseguindo no fundamento que alguém está pregando que o Senhor Jesus é feio, a Bíblia não afirma esta palavra. A Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus é bonito, sem defeito, o qual em Apocalipse está escrito que os olhos do Senhor Jesus é como os olhos da pomba. Você já pensou a boniteza que tem o olho de uma pomba? Aqueles pássaros que ficam na cidade, aquelas pombas, coisas lindas e maravilhosas. E os seus cabelos, o cabelo da cabeça do Senhor Jesus é preto, como couve. Que lindo, um cabelo preto. O seu parecer é como o Líbano, é como o campo, como a floresta. Quando vem as primeiras águas no Nordeste e que começam as vergonteias brotar, crescer, as babujas sair, que maravilha, que coisa linda é a floresta. Os seus lábios é como o lírio que goteja mirra,
Que lindo, que maravilhoso. O lírio, uma árvore que pinga aqueles orvalhos pela noite, mesmo que não esteja chovendo, mas pelo poder de Deus que cria aquele orvalho que cai da árvore, que goteja mirra. Glória a Deus. A sua aparência, a aparência do Senhor Jesus é como um canteiro, é como uma planta que a dona de casa faz um canteiro de coentro, cebola, aleluia, e de algumas árvores, laranja, limão, melancia, faz algum canteiro de tomate. Então é o parecer do Senhor, a sua face é linda, em tudo que foi exposto dentro desta linhagem. Tem alguma coisa feia? Tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Os seus dedos é como anéis de ouro, suas pernas também. Tudo é perfeito no Senhor Jesus. E por que alguém diz que o Senhor Jesus é feio? Está escrito em outra parte, no livro de Isaías: quem deu credo à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi crescendo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza nós via para que desejassemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor e experimentado no trabalho. Fala-se de Jesus Cristo, que cresceu com o poder do Pai, só veio pregando para uma terra seca, deserta, corações que não tinha a verdade, a salvação, a palavra de Deus, mas ele foi pregando, foi espalhando o evangelho, a salvação, e o povo foi crendo, foi recebendo, e começou uma multidão na terra inumerável. Ele prosperou numa terra seca, se estendeu à direita e à esquerda de geração do Senhor Jesus. Ele não tinha parecer nem formosura. Por quê? Porque a aparência do Senhor Jesus Cristo era uma aparência de homem pobre, era aparência de mendigo, era uma aparência de um homem simples, humilde, manso, popular, amigo dos pobres, dos necessitados. O Senhor não tinha uma parecer não se apresentava com parecer de rei. Não. Ele não tinha um anel de ouro no seu dedo, um cordão de ouro no seu pescoço. Não andava com uma roupa chique, bonita, de uma boa marca, não. Assim é o que a palavra diz, que ele não tinha parecer e nem formosura, não tinha formático de coisa desejável, para alguém se apaixonar, para alguém desejar, não. Mas a formosura do Senhor estava no coração. A formosura dele é que é o Filho de Deus, é que era o Rei de Israel, o Rei dos judeus, que ressuscitava os mortos, que escolhia um povo para levar para a sua glória. A formosura dele é que era o Filho legitimado do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E assim alguém tem acatado essas palavras e pensa que quando não fala que não tinha formosura, quer dizer que é porque o Senhor é feio. Não! Ele não andava com aquela formosura se apresentando para ninguém, sendo espetáculo, sendo ídolo para ninguém, se arrumando para conquistar alguém. Não! O arrumado do Senhor Jesus era a palavra do Senhor, era a salvação que ele pregava, que dava, curava os leprosos, abria os olhos dos cegos. Aleluia! O formático do Senhor é expulsar demônio, levantar os caídos da vida, aqueles que estavam à beira do abismo, libertar aqueles que estavam cativos,
dar liberdade aos pobres e aos oprimidos, tirar os fardos pesados que o diabo colocou sobre os ombros dos homens na terra. Esse era o parecer do Senhor, era o formático. Ele não tinha um parecer de prostituição, ele não tinha um parecer de homem rico, ele não tinha um parecer de homem namorador, ele não tinha parecer de homem prostituto, ele não tinha parecer de ladrão, ele não tinha parecer de maconheiro, ele não tinha parecer de afeminado, ele não tinha parecer de mentiroso. Aleluia! Então o parecer do Senhor é como o Líbano. Tudo que estava no Senhor Jesus era bonito, era perfeito. Sempre é perfeito a obra de Deus. Ele mesmo disse: o zelo da minha casa me devora. Eu tenho um povo zeloso de boas obras. A obra de Deus tem ordem e tem decência. Aquele que tem o Espírito de Deus para discernir, não fala essas palavras que o Senhor Jesus era feio. Feia você, feia as tuas palavras. Feio é o que você está expondo nas mídias, dizendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha defeito. A palavra feio é dizer que alguém tem defeito, e o Senhor Jesus não tinha defeito. Ele disse que da sua boca nunca saiu uma palavra de imperfeição. Foi fiel até a morte. Ele foi perfeito. Foi perfeito. Aprenda com o Senhor Jesus. Aprenda com aquele que tem o Espírito de Deus, que prega a verdade. Você já pensou, se alguém me apresentar 3 pessoas, e essas pessoas, por exemplo, me perguntar: qual de nós é a mais bonita? Eu não vou dizer a direita ou a esquerda, porque vou machucar que está no meio. Entendeu? Eu falareis, todas são bonitas. Ou então, fico calado. Mas se eu disser que a direita é bonita, ou a da esquerda que é bonita, vou desprezar as outras. Elas ficam tristes e vai ficar abatida com sentimento de revolta pelas minhas palavras. Imagina alguém andar por aí dizendo que o Senhor Jesus Nazareno, ele é feio. Eu já falei e digo outra vez: feio é você. Feio é você falar estas palavras, feio é você. Mas mesmo assim a obra que Deus fez na tua vida é perfeita. Mas o homem é tão mal agradecido com a obra que Deus fez, que ele ainda muda alguma coisa. Há muitas pessoas, mulheres, que já mudaram a formosura de homem. Mandou fazer cirurgia, operou, e hoje é homem. Entendeu? Hoje é homem. Outros que eram homem, desagradeceu da obra que Deus fez, também operou e se fez mulher. Entendeu? Outros estão fazendo outros tipos de coisa, colocando plástico no seu corpo, quebrando o nariz para enlinheirar, ou para fazer mais pequeno. Agradece pela obra que Deus fez, Ele fez perfeito. Olha para os teus dedos, são 5 dedos na mão, mas nem todos são igual. Então saiba que cada um tem uma função. Cada um, da forma que Deus te fez, é a forma que alguém vai se agradar de você. Você mudando a obra que Deus fez na sua vida, você passa a obedecer o Satanás, que é inimigo de Deus. Perde a parte com Deus, desagradeceu, mal agradecido, porque quando o Senhor curou os leprosos, Ele disse: vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Vai lá, agradece pela purificação. E você não está agradecendo pela obra que Deus fez na sua vida. Receba esses conselhos como advertência na tua vida. E saiba que todas as palavras faladas
no dia de juízo, o Senhor Jesus disse que vai cobrar de todos quantos falaram, certo ou errado. Dia de juízo, vai se prestar conta. Outros dizem, Deus não é vingativo. Deus é vingativo, o Filho do Homem é vingador de todas as coisas. Tudo que foi feito no passado, hoje está diante de Deus, e Ele vinga todas essas coisas.